Olá pessoal, aqui é o Carlinhos Zuara, do teclado gospel20passos.com, e mais um vídeo da série Papo Louvor. Se você está gostando do nosso trabalho, se está gostando aí de todos esses vídeos que a gente andou postando, curta a nossa página no Facebook também, Face Teclado Gospel, e indique a gente aí no nosso site, principalmente tecladista. A gente vai ter bastante coisa, bastante exercícios, bastante melodias para o pessoal tocar, certo? E você pode indicar aí o www.tecladogospel20passos.com. E esse é o vídeo da série, mais um vídeo da série Papo Louvor, onde o vídeo anterior a esse, da sequência anterior a essa, eu falei sobre o músico cristão e o cristão músico. Se você não assistiu esse vídeo, eu aconselho você a voltar e assistir esse vídeo primeiro antes da gente continuar aqui, tá? Ou aliás, é até interessante você ver todos os vídeos dessa série, que é muito legal, são curtinhos e traz bastante informação importante para quem trabalha com o Ministério de Louvor. Pois bem, eu tinha falado no vídeo anterior a esse, da sequência, que existe o músico cristão e o cristão músico. E pedi para que você se identifique qual que seria a sua posição entre ser músico cristão e o cristão músico. Nesse vídeo aqui, eu quero falar um pouquinho, e ainda vou fazer mais um vídeo ainda, um plus ainda, sobre esse assunto, que eu acho que dá para fazer milhares de vídeos. Mas o principal, o que o músico cristão quer e o que o cristão músico quer. O músico cristão, ele espera um dia tocar com músicos virtuosos e chegar a um nível técnico alto e ser reconhecido pelo trabalho dele e não pela fama de pessoa que ele é, ou do ministério dele, certo? E às vezes isso chega a ser algo profissional mesmo. A gente tem pessoas maravilhosas hoje no meio evangélico brasileiro também, não só nos Estados Unidos, há muito tempo que tem, mas que são reconhecidos profissionalmente por aquilo que eles são como músico. Eles são reconhecidos profissionalmente, quando eu falo até no meio secular. Seria o Alexandre Aposan, o Juninho Afran, o Roger Franco, o Jonathan Bastos. Tremendo cara, o Jonathan Bastos, quem não conhece, procure na internet aí. Uma benção, eu sou fã dele. Você tem aí o Marinho Brasil, você tem o Robinho, você tem o Marcos Kinder, que são músicos cristãos, né? Agora aí nos Estados Unidos então nem se fala, pô, Jackson Jr., Abraham Laburiel, Kiko Allen, por aí vai. Então, o foco do músico cristão é esse caminho aí. Ou se ele tiver uma banda, há uma oficina G3, um Rojo, por aí vai, né? Stravos, essas bandas de coisa virtuosa, ou raiz coral, tal. Então esse é o anseio do músico cristão, tá? E o problema é que às vezes ele quer que o grupo seja como ele. Ele quer transformar o grupo de louvor dele num raiz coral. Isso é raro de acontecer, certo? Não vai ser muito difícil de acontecer isso. Não quero frustrar ninguém. Então você tem que saber que o tempo que você que é músico cristão, que se identificou com essa ideia, você tem que saber que o tempo que você está aí, onde você está, servindo a Deus, no Ministério de Louvor, na igreja que você está aí para abençoar, você está aí para se dar, para ter paciência, para ter amor e servir o seu líder. O seu tempo vai chegar. Começa a trabalhar, começa a treinar em casa, começa a se relacionar com pessoas, que o seu tempo para a sua vida profissional ainda vai chegar. Tá? Então é isso que eu tenho para te dizer. Não fique frustrado se no Ministério de Louvor não pensam como você. Ore a Deus, aproxime-se de pessoas. Hoje eu sei que tem bastante cristãos hoje que são músicos profissionais, trabalham com música só. Aproxime-se desse tipo de pessoa, converse com eles, procura ver, tem palestras assim do Alexandre Aposan, do Cacau Santos, do Marinho Brasil, eu já vi algumas, bastante coisa legal, que são esse tipo de pessoa que tem a ver com o seu tipo de pensamento, tá? E não se frustre, não queira que os demais do seu ministério pensem como você. E quando você for ensaiar, aquele irmãozinho que tem aquela dificuldade de tirar um solo, uma introdução, uma virada de bateria, tenha paciência e tenha amor com ele, em nome de Jesus. Cristão músico. O cristão músico é o seguinte:
quando ele percebe que existe um músico cristão junto com ele, ele quer transformar o músico cristão em cristão músico. Isso não vai acontecer. Você tem que entender, o cristão músico tem que entender, que o músico cristão, ele não escuta a música como as demais pessoas. Um músico, no geral, sendo cristão ou não, ele não escuta a música como as demais pessoas. Os músicos que eu conheço ou escuta rock progressivo, ou escuta jazz, ou escuta música erudita. Não vai escutar. Se você entrar no carro do músico, ele não vai estar ouvindo Hillsong, Getaway, não vai estar escutando isso. Não vai estar escutando isso. Ele vai estar ouvindo Oficina G3, no mínimo. Se tiver escutando música evangélica ainda, senão Chick Corea, sei lá, Guten Grover, umas coisas assim. Então, esse é o mundo dele. O que você tem que entender, você precisa extrair o dom, o talento e a facilidade da música que ele tem, abençoar a vida dele, abençoar o ministério dele, o trabalho dele, o futuro que ele tem, e estar junto com ele como irmão, como pessoa irmão. Gente, tudo isso que eu estou passando para vocês são informações que eu obtive com muita dor, arranhando relacionamentos, me frustrando, certo? Até que eu cheguei num conhecimento, num entendimento que Deus me deu. E o cristão músico precisa entender uma coisa também. O cristão músico, o objetivo dele é ele chegar num ponto de excelência de serviço. Por exemplo, uma ministração excelente, que foi tudo legal, o som estava tudo redondinho, os solos fluíram legal, a igreja gostou, Deus se fez presente, todo mundo sentia a presença de Deus, aquela história toda. É isso que ele quer, certo? Porém, o músico cristão, se ele ficar fazendo uma música de 4, 5 acordes a vida inteira, ele vai se frustrar. Isso você tem que entender. Ele tem fome de música. Tem fome. E aí, se ele não entender isso dele também, ele vai querer, toda a música ele vai querer mudar as coisas no louvor. Certo? Isso não funciona. Então você tem que ter entendimento sobre aquilo que ele quer. Ele não é uma ameaça para você, ele não é um rebelde para você. Vocês precisam se entender. Você precisa entender ele e ele precisa entender você. E é isso que eu quero deixar nesse vídeo por enquanto. Eu ainda vou fazer mais um videozinho ainda sobre esse assunto que eu acho muito importante, para não ficar muito grande, muito estendido. Eu vou parar por aqui, que vocês possam refletir, que eu possa ser bênção na vida de vocês, que vocês cresçam no conhecimento e na graça. Deus abençoe.